Não sei o que se passava na minha cabeça naquela hora. Mas me detalhe mais, você estava deitada, mas não conseguiu dormir. Sim. Sua filha estava onde? Depois do que eu tinha feito, Não. Antes dela morrer. estava deitada na cama dormindo. O seu outro filho estava onde? Na cama dele dormindo. Junta tudo. Então, essa introdução é só para a gente colocar os pontos por onde Agora vai tem até a investigação. por esse caso que a gente vai entrar nos todo detalhes. caso, gente, em que nós atendemos a perícia, a polícia, você atende o caso de uma mulher que acabou matando um recém-nascido, seja na hora do parto, seja daí uma semana, seja daí 15 dias ou 20 dias, entra esse alerta, porque tem que ser feita uma avaliação correta, porque ou essa mulher vai responder por um homicídio, que ela matou uma criança, ou ela vai entrar nessa outra categoria, que é do infanticídio. Não é que ela não vai responder, mas a justiça entende que ela está num momento diferenciado. Então, ela vai ter alguns benefícios em função disso. Pode ser que ela nem vá cumprir, ela consiga ficar em casa, mas ela tem que ser encaminhada principalmente para tratamento. Mas ela não estaria em depressão pós-parto? Aí é que tá. Tem duas situações. Ela pode ter as duas coisas? Ela pode estar com depressão pós-parto. Sim, Além... você pode começar. Apesar que a depressão pós-parto não tem nada a ver com esses hormônios. Já é um problema mental. Entendi. Mas ela pode estar com as duas coisas. Um descompasso Basicamente, hormonal... a coisa acaba se misturando. Que leva a depressão pós-parto. Só que a depressão pós-parto, Beto, ela difícil ela começar na hora do parto, como é o estado puerperal. Ela pode aparecer depois de um mês e ela é mais longa. É uma depressão. Pode durar muito tempo? Para sempre? Para sempre não, mas pode durar. Se não houver tratamento, eu digo, para sempre é depressão. Sentido. Daí você deixa de ser pós-parto e passa a ter depressão. Tira o pós-parto e vira... aí fica uma relação ruim com o filho. Mas o gatilho foi o parto. E aí a relação com os filhos deve ser horrível. Ela não é necessariamente uma mãe narcisista, ela apenas é uma mãe que não conseguiu conexão. Que não conseguiu conexão. A que deixa mais triste para sempre. Exatamente. Por uma culpa e uma cobrança. Uma culpa, uma cobrança, você trata diferente aquele filho e tal. Mas é uma mulher que ninguém percebeu isso. Olha, a Brooke Shields, vocês conhecem, uma atriz maravilhosa, linda e tal. Gente, ela tinha todos os recursos, tudo muito bem, tudo certo, todo o apoio. Ela teve depressão. Eu estou escutando. Você não está ouvindo isso? Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo uma batida de som, parece que está tendo uma bateria ou uma discoteca. Vocês também tá. Então eu não estou louco. Não. Eu pensei que eu estava tendo algum problema mesmo. Eu também estava ouvindo. Isso começa a me desconcentrar, mas não, já voltei. Agora que eu já sei que existe, eu não desconcentro mais. E aí, Beto, a Brooke Shields ela foi muito corajosa. Até foi criticada pelo Tom Cruise. Não, Tom Cruise, por causa da cientologia. Ai, gente... Tom Cruise ele vai pular de helicóptero. Porque ele quando vai falar de sentimentos, de coisas, fica complicado. Então, ela colocou isso. Ela entrou no processo de depressão pós-parto. Ela falou, eu tinha tudo, estava tudo perfeito, estava tudo bom, uma criança, uma gravidez querida, esperada, eu querendo, e de repente não conseguia conexão com essa criança. E não é só o fato de você não ter conexão. Você entra num estado de irritabilidade, de desânimo total. Então, tudo... E fica concentrado o quê? Quem é mais vulnerável ali? Quem é o causador de tudo aquilo? O bebê. Claro. É aquela coisa que acabou de chegar. Exatamente. O choro fica insuportável, não aguento. As fraldas sujas, que eu tenho que ficar trocando... Tudo começa a ficar muito pesado. E realmente a pessoa não suporta. Essa história de falar assim, eu não aguento ouvir o choro dessa criança. Ela é diferente, ela me irrita, ela chora o tempo todo. Não, ela é um bebê, normal. Tem criança que chora, tem criança que não chora. Mas, numa mulher que está nesse processo, seja o estado daquele do blue puerperal, que é aquele processo que deveria ser ok e não é, ou seja, uma depressão pós-parto. Aí a coisa complica. Então, só para pontuar aqui que a justiça também tem que ter. Então, nesses casos, o delegado mesmo já solicita uma avaliação psiquiátrica dessa mulher, uma avaliação psicológica. Claro que eu já vi que o advogado de defesa dela está procurando isso, claro. Tá? E é o esperado, gente, pelo período em que ela
Para Eduarda. Para Eduarda, exato. A Eduarda. A idade conta, Rosângela, com isso? Não, viu? Ela é bem jovem, né? Então, 22 ela tem 22 anos. 22 o fato de anos. ela ser muito jovem pode levar ela mais facilmente para esse... Ou não. Isso ponto pode ser com 40, pode 30... Pode ser com 30, tá. 40, o que for. É e ela já tem um filho. Um menino, acho que é menino, de 4 anos. Até então, ninguém nunca colocou que ela é uma mãe negligente, que ela não cuida, ou que ela... Nada, não existe isso. Essa imagem que vocês estão colocando aí, gente, eu acho que ela é mais fiel ao que ela é. Porque aquela outra foto dá a impressão de uma pessoa meio arrogante, não é? Assim, meio... Ao que ela está agora. Ao que ela está. Veja só, essa mulher. Gente, ela não está... Dá para ver no semblante dela, que ela está confusa, que ela está envergonhada, né? Ela não está... Quando ela fala, quando a gente escuta ela... Nesse dia que as pessoas ficam perguntando, uma entrevista também terrível, mas você vê no tom de voz dela, ela não está assim, não, eu não quis. Não, ela olha para baixo. Ela olha para baixo e a voz dela está pesada. Ela está horrorizada com ela mesma. Ela está horrorizada com o que ela fez. Com o que ela se tornou. Com o que ela se tornou. E ela consegue entender, nesse período, ela consegue ter... a tal da empatia, até por ela mesma. Fica complicado, Beto. Porque fica tudo muito descontrolado. Fica tudo muito descontrolado. Se ela não tiver, se realmente ela está nesse estado, e isso, gente, só um especialista para fazer essa avaliação. Um médico, psiquiatra, ou médico da área, né, de obstetrícia, mas é mais um psiquiatra, uma avaliação psicológica para poder chegar nessa conclusão. Então, isso aí é fundamental. Antes da gente chegar e julgar, nesse caso específico, ela matou uma filha de 15 dias. Não dá para você fugir disso e já julgar, fechar o diagnóstico. Não, essa mulher é uma assassina, cruel, é uma psicopata. Não, gente, não é. Não é. Antes de você ter uma avaliação técnica de um profissional gabaritado. Tá? Então, vamos entrar no caso, né? Vamos entrar no caso Eduarda. Até para saber. Lá na frente, eu deixo a pergunta. Se ela estiver nesse infanticídio, na depressão, o que vai acontecer com ela? Mas a gente já deixa a pergunta no ar. Exato. Mas é Eduarda de Oliveira que construiu muitas histórias. E isso também faz parte. Também faz parte. As pessoas ficam assim, ela é uma mentirosa contumaz, fria e calculista. Porque ela deu 5 versões no total. 5 versões para a história. Então, gente, é o caso, infelizmente, muito triste, né, da Ana Beatriz e sua mãe, Eduarda. Ana Beatriz, de apenas 15 dias, e a Eduarda, de 22 anos, já mãe de uma criança de 4. Né? O que acontece? Dia 11 de abril, aparece essa notícia, porque ela vai à delegacia e diz que ela estava às margens da rodovia, no meio lá da BR-101, que é aquela rodovia federal que corta o Brasil pelo litoral, né? Vai de norte a sul. Ela estava lá e chega um carro, né, preto, foi o que ela falou, carro preto, com 3 ou 4 pessoas e sequestram o bebê dela. E ela não consegue fazer nada, levam a menina. Então, a história era essa, o desespero dela. Ela vai à polícia e conta essa história, claro que todo mundo... Você vai chegar e falar assim, não, mas você tem que ir atrás. E a polícia foi muito eficiente. Imediatamente, saíram à caça desse carro preto. Ela fala lá, ela marca e tal. Que teria seguido para Pernambuco. Para o Pernambuco. E a polícia de Alagoas vai atrás. Aciona a polícia de Pernambuco aciona também. De Pernambuco, já parte todo mundo. E ela mantendo essa história. Né, que ela estava lá... me parece que ela estava com a outra criança também, com a criança de 4 anos, mas eles vêm e arrancam. Gente, já é estranho essa coisa de 2 homens, depois eram 2 homens e uma mulher loira. Depois eram 4 homens, já começou daí. Ela sabia se é um homem com tatuagem no peito, ela mulher vai loira. Até mulher loira. Quer dizer, como que acontece isso? É impossível acontecer? Não, mas é bem estranho. É uma coisa atípica, principalmente se só tiver homem. Quer dizer que um cara chega, os homens vão lá e... Se tem uma mulher no meio, você quando fala, chegou né? esse caso, eu falei, mas por quê? Por
que, então? Porque ela que pegou um bebê de 15 dias. Porque a filha dela... Por que foram atrás? Porque ela não foi sequestrada na maternidade. Não. Parecia uma coisa aleatória, né? Que ela tá no meio da rua, então, alguém chega e fala, bebê, opa... mas não era um celular. É um bebê. O que eu faço com o bebê? Então, o bebê de 15 dias. E bebê tem que ter para quem entregar. Porque quem vai ficar com o bebê de 15 dias chorando? Trocando vai pegar, fralda. Assim, então, assim, não tinha sido na maternidade. Ela é de alguma facção. Eu falei, mas ela é casada... Esse bebê é de algum homem, de alguma facção criminosa? Ela faz parte de uma facção criminosa. Poderia ser uma vingança, né? É uma vingança de alguma ex-mulher. Porque, assim, é muito estranho ela, do nada e passar a arrancar. E arrancar uma criança. Então a história seria um crime planejado, concorda? Sim, porque você não passa, ninguém vai passar. Vamos pegar um bebê? De repente você está no carro e fala assim, vamos pegar aquele bebê lá. Aquela mulher está com um bebê. Gente, se pegar um bebê é um problemão, né? Nossa, é um problemão. Eu agradeço. Não quero, não. Ninguém quer sair por aí pegando um bebê, porque fala, gente, Deus me livre, você quer entregar, né? Tem muita gente que quer entregar um bebê. Você aceita um bebê, né? Olha um bebê que leva. Leva, porque eu não estou aguentando. Bom, essa é a história. E a polícia tem que investigar tudo, gente. E se realmente ela estiver falando a verdade? Sim. E se... Tem hoje em dia... que a gente falou aqui. Por que roubar esse bebê? Quem teria interesse? O que tem por trás? Tem alguma vizinha tarada em ser mãe, viu que ela ia ser mãe e foi atrás e contratou um sequestro? Porque teria sido uma coisa organizada, desejada e planejada. Então, por quê? Se era o marido... E a polícia... Desconfio até do marido. Do marido, então. E a polícia vai fazer o quê? Olhar para todas essas possibilidades. A polícia não sai e não fica. Pode ser até, por experiência, claro, um policial experiente, ele já vai olhar e falar, essa história está meio estranha. Mas como nós vivemos, né, o universo das possibilidades é infinito, você tem que procurar por tudo. Até e aí mesmo poderia ser uma mãe arrependida de ter vendido o seu bebê. Sim, poderia. Como aconteceu também. no Sul. Já aconteceu. Agora, 2 anos. A mãe se arrepende. Entendeu? Ela dá para adoção, ela vende o bebê porque ela está precisando de dinheiro e depois se arrepende. Então, tudo isso é possível. A polícia começa as buscas e eles vão até o interior do Pernambuco. Estou atrás disso. E acabam encontrando esse carro. E esse... Uma pessoa é quase presa, não? Tem um homem... Ele é preso. Ele é preso, porque encontram o carro, conforme ela descreveu. Aí prendem o indivíduo e, claro, que vai ser interrogado e tudo, e já descartaram. Ele falou, esse cara não tem nada a ver com a história. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Então, já descartaram de pronto essa história. Aí, o que acontece? Eles chegam numa cidade, a gente chama Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Chegam nesse indivíduo que, por coincidência, tinha um carro semelhante àquele, parecido com o que ela descreveu, mas acabam liberando, porque não tem sentido. Aí, a polícia vai lá e falou, Eduarda, essa história não cola, tá? Nós achamos realmente aqui na região um carro, tal, uma pessoa com essas características, mas ele não tem nada a ver com isso, ele nem sabe o que está acontecendo. Aí ela inventa outra história. Primeiro era assim, são 2 homens, não, depois 2 homens e uma mulher, depois 3 homens e uma mulher, depois 4 homens. Aí ela inventa uma outra história. Fala, não, a verdade é que eu estava em casa e invadiram a minha casa. Essa história é mais... Me estupraram e levaram o bebê. Mais doida ainda. Mais doida ainda. Porque a coisa começa a ficar inverossímil. Não é? Você mistura tanta coisa, assim, por quê? E o pai não estava. O pai estava na Bahia, se eu não me engano, São Paulo. São Paulo, ele é motorista e estava em São Paulo. Exato, estava em São Paulo. Ele não, há mais de um mês, ele não viu nem a bebê nascendo. Ele não conheceu a Ana Beatriz. Não conheceu. E aí, ela acabou, nesse período, gente, dando então, o pai mais descartado. Versões. O pai é descartado. Aquela história, aquele homem vai descartado. E a polícia vai, a polícia está indo, está procurando, e ela muda a versão, depois ela muda a versão novamente. E ela é encaminhada, não é? Para o hospital, quando ela fala que ela foi violentada, sim, ela é encaminhada para o hospital da mulher para fazer o exame de corpo de delito e tal. E eles constataram apenas ali, né, o que estava relacionado ao parto, porque 15 dias, tem todos os vestígios de tudo ali, né? Bom, aí, gente, essa história vai andando e o pessoal comentando nesses programas todos aí, nas mídias, onde que está, quem que levou. No dia 14, a polícia recebe mais informações e resolve fazer uma varredura. Ele monta
um grupo, fala, gente, nós vamos varrer Novo Olinda. Só uma coisa que é interessante também, tinham testemunhas que falam... Eu não vi nada disso. Eu também não vi, Ela fala, não, as testemunhas falam assim, eu não vi nada disso, isso é estranho. Exato. As câmeras de segurança não mostram também ela sendo arrebatada por ninguém onde ela disse que ela estava. Exato. E os vizinhos dela que vão trazer informação importante. Exatamente. Né? Traz algumas informações. Então, a polícia, neste momento, no dia 14, já fala, bom, essa mulher matou essa criança e escondeu, deixou essa criança em algum lugar. O que eles fazem? Eles fazem uma varredura na cidade. Eles tudo, lixeira, gente, lixo, cisterna, mato, até tudo. Dentro da casa dela, né? Então, só que eles vão procurar, exato. Eles começam a procurar em tudo, porque já estão falando assim, bom, a história não está colando, começam a receber informações dos vizinhos. O vizinho fala assim, a última vez que eu vi o choro da bebê, pelo jeito era uma bebê que chorava mais alto, eu não sei como é a casa, se tem muita proximidade ou não. Não sei também, E é até um dia antes daquele dia em que ela vai dizer que ela foi levada, que a bebê foi sequestrada. Exatamente. Então a polícia já está ali meio, olha, essa mulher deu cabo dessa criança, ou outra pessoa que estava aqui, e essa criança está em algum lugar. Ou vendeu, e eles começam, alguma coisa. Aí eles começam... Nisso, o marido dela chega lá. E já com o advogado, né, porque isso aqui foi dia 14, que a polícia resolveu, montou um grupo e falou assim, não, vamos varrer, né? É uma verdadeira varredura aqui na cidade. Eles procuram em cisterna, atrás da porta, no terreno baldio, lixo, tudo quanto é depósito de lixo, nada. E aí, no dia 15, o marido e o advogado entram em contato com a polícia. E falam, olha... nós conversamos com ela aqui, demos um aperto, ela acabou falando que a criança está morta e está aqui em casa. Então, a polícia chega lá. Eu só não entendi o seguinte, porque se o marido e o advogado chegaram para falar, diz que a polícia chegou lá e não conseguiu entrar porque a porta estava trancada, tiveram que pular a janela. Eu achei estranho, porque muito provavelmente ele deve ter ido lá com o marido devia estar lá para abrir a porta. E aí vão procurar e encontram a criança dentro do armário. Que ela que aponta, não é? Está dentro do armário, no quintal ali, junto com... Porque é muito pequenininha, junto com mantimento. Né? Com mantimento. É pequenininho, né? Gente, é um pacotinho, né? Ela embrulhou toda ela, fez uma múmia, assim, um coisinho fechado, e ela estava ali no meio dos mantimentos, olha lá. Ali tem umas Coca-Cola, Guaraná, do quintal ali, etc. Né? Produto de limpeza. Produto de limpeza, num armário ali no meio de... Exatamente. E aí, qual é a história? Ela pôs o produto de limpeza, quando eu li produto de limpeza, eu falei, será que ela pôs achando que o cheiro do produto de limpeza melhoraria o cheiro da decomposição? Então, eu tenho até a pergunta, né, de quem estava, acho que a delegada falando, e o cheiro? Ela fica meio assim, ela não fala, ai, estava horrível, eu não aguentava o cheiro, ela fala, só hoje, alguma coisa assim, né, só hoje que eu senti. Mas ela embrulhou a criança do modo que ela achou que deveria ser, fez um pacotinho e deixou o bebê ali. Aí, qual é a versão dela? Aí, diante disso, ela tinha que mudar a versão. Ela diz o seguinte, não, eu estava amamentando, ela engasgou com o leite e morreu. E eu não sabia o que fazer. Eu não consegui reanimar. Essa é uma versão importante. Eu não consegui reanimar, eu não sabia o que fazer. Eu embrulhei, eu vi que ela tinha morrido, eu embrulhei e deixei aqui e eu não sabia o que fazer. Fiquei perdida. Culposo. Exato. Aí pode ser um acidente. Né? Ela não soube, a criança engasga. Isso é possível? Criança engasga com água, com leite, está cheio, gente. Com o próprio vômito, tem a sufocação, porque ele aspira. Engole coisas. Aqueles vídeos, quando as pessoas chegam nos bombeiros, os bombeiros tiram as coisas do gás. Tiram os negócios. Então, agora, bebezinho assim, engasgar com leite, perfeitamente passível de acontecer. Né? Tem toda uma técnica, tá mamando, você tem que botar, deixa a criança arrotar, ela sempre regurgita ali, né, o leite, põe um paninho, aquelas histórias todas que quem é mãe aí sabe. Ok, ela é levada para a delegacia para, né, pegar o depoimento. E claro que eles estão apertando, mas é isso mesmo a história. Ela engasgou mesmo, claro que o corpo da criança é levado ao IML, e aí ela apresenta uma outra história, que parece ser a final. Ou é essa, ou é o engasgo, que ela acabou asfixiando com um travesseiro. Isso é uma sufocação direta, Beto. É uma asfixia por sufocação direta. Eu venho com um travesseiro, e um bebê ainda, novinho assim, não é difícil você fazer. Ela veio com um travesseiro, colocou no rosto da criança, apertou e... né?
tamponou aqui as vias aéreas superiores. A pessoa não consegue respirar. E aí vem a asfixia. É muito comum também a mãe esganar a criança com as mãos. Aperta o pescoço, um bebê desse, com uma mão você faz isso, gente. É uma desproporção muito grande, uma mulher adulta com uma criança. O bebê não tem nem sinal de defesa. Então, a gente encontra muito. Em geral, é mais a esganadura do que qualquer outra coisa. Né? A mulher esgana a criança. Bom, agora está esse impasse. E ela passa mal, ela passa mal. Bem mal. Ela passa. Vamos só eu peguei um trecho do depoimento dela para a gente ver, para exatamente a Rosângela apontar essa forma tão... não, nem sem alma, é sem energia nenhuma. Sem energia nenhuma. Sem tudo. Vamos ver ela. É curtinho. Você tirou do armário e colocou em outro local? Não. Esse corpo esteve no armário desde a madrugada do dia 11 de abril. Isso. Até o dia 15 de abril. Sim. À tarde, quando você revelou a família do seu marido. Isso. O corpo da sua filha estava cheirando mal? Hoje. Você dormiu entrar na casa hoje. Você dormiu na sua casa na sexta-feira? Sim. No sábado? Sim. No domingo? Ontem não, ontem não dormi em casa não. No domingo? Foi anteontem? Não. Dormiu onde? Anteontem? Ontem que você foi lá para o hospital em Maceió, né? Aham. Mas anteontem? Não, ontem eu dormi em casa, só começou a não dormir em casa ontem. Certo. Eu não gosto muito de perguntar assim, você gosta de mim, do sim ou não? Eu perguntaria, tipo, mas essas são técnicas, eu não vou me meter, isso é técnica de interrogatório. Sim. Porque eu preferiria ver ela contando. Ela conta. Não só confirmando ou desconfirmando. Exato, porque você já dá as opções. E quando a pessoa não tem muito o que falar ou não consegue... Não é uma crítica, é só uma forma. É mais fácil ela concordar com uma ou com outra. Você ficou triste, né? Sim. Do que onde o tipo você da dormiu pergunta. na sexta? É diferente. Falar assim, você dormiu na casa de fulano na sexta? Sim. Não, então. Onde então, você dormiu na sexta? Onde você dormiu na sexta? O que aconteceu naquele dia? O que aconteceu naquele dia? Como é que foi? São as perguntas mais gerais para que a pessoa aberta, para que ela fale. Mas eu vejo isso aí direto e reto, Beto. Com jornalistas que vão assim, a senhora está triste com essa situação? A mulher... Sim. O erro é colocar a pergunta, mas a gente fala que o erro a pergunta tem que ser feita, mas o erro é o editor que mantém a pergunta. Mas dá para perceber que ela está uma pessoa sem vida? Ela está apática. Não, ela está sem nada. Ela está sem nada. Sem energia, sem vida nenhuma. Apática, cabeça baixa. Agora, ela pensou em tudo isso, não estou dizendo aqui, a gente não pode afirmar, mas a gente pode elocubrar. Ela diz, numa parte de depoimento, que ela depois, que tudo acontece na madrugada do dia 11. Na madrugada do dia 11. E ela fica perambulando pela sala, e com o filho dormindo no outro quarto. Tem vários elementos, ela estava sozinha. Sozinha, o marido estava há um tempo. O marido estava fora, já fazia tempo, fazia mais de um mês. Não se sabe de família, alguém próximo, amigo. Não se percebe isso, porque quando ela estava em busca da filha desaparecida ou sequestrada, eu não vi nenhuma matéria que tivesse uma mãe, uma sogra, uma irmão, amiga. Não. Um amigo. Então você sente ela muito sozinha. Então ela estava sozinha, ela teve um parto sozinha, junto com um menino, que é o filho dela, mais velho. Mais velho. Então você percebe ela muito... A solidão também é um castigo terrível, te dá uma série de coisas. Sim. Mas quando ela fica perambulando por essa sala, nessa solidão que a vida dela estava, é onde ela pode ter começado a criar uma história porque o fato de ela estar nessa situação não a torna idiota, não a torna burra. Ela pode criar uma história até para não ser presa, é isso? Sim. Ou para justificar, ela começa a criar, porque é muito difícil ela lidar com isso. Então, ela vai criar uma série de coisas. Eu estou vendo nos comentários que as pessoas dizem, mas ela deu 5 versões tal. Isso não caracteriza infanticídio, não? Quantos casos de infanticídio já pegaram por aí? Como que a mulher responde a esses casos? É sempre assim. Ela não sai na rua falando assim, gente, matei o meu filho, esganado e joguei no vaso sanitário. Não. E outra, quando você está com um transtorno, Beto, você não está bobo. Sabe aquela expressão, ele é louco, né? Mas não rasga dinheiro. Sim. Não é porque você tem um transtorno mental
que você ficou idiotizado, que você não pensa, que você, nesses lampejos, não tenta esconder. É um raciocínio ruim. É um raciocínio ruim. É uma história ruim. Mas ela tentou jogar, mas vai ela, que cola. Claro, mas ela tentou, mas ela não ia conseguir isso daí, Beto. Contanto que não sustentou. E vamos combinar assim, é uma mulher que está numa cidade do interior, ela tinha todas, ela pode ter, ninguém vai olhar para mim. Ela podia mesmo ter pensado nisso, falar assim, aqui ninguém vai, se não olharam para mim até hoje, por que vão olhar agora? É que caiu, essa história também ficou gigante, porque a mídia comprou. A mídia, ela grava, é o que Quantas acontece hoje, né? crianças podem ter sumido por aí, exatamente, que a mídia não cobriu, logo nada foi feito, nada e foi verdade feito. Isso que eu estou falando. Exato. É assim, ué, e olha que detalhe, possível. Da forma, se ela realmente matou essa criança usando essa sufocação, né, direta, que é pode ter impedido, inclusive, também o movimento, né, do tórax e tal. É difícil você ver externamente vestígio. Pode acontecer de falar assim, encontrei morta, tal. Você vai saber onde que você está, no meio do fim do mundo. E meu neném morreu. No hospital com o médico ali que viu e falou assim, ou que não viu, super normal. Ou que não foi. Exato. Mãe responsável. Isso só no exame necroscópico. Então, vamos supor, se ela engasgou com o leite, que ela fala que engasgou porque estava mamando, você vai encontrar líquido no pulmão, leite no pulmão. Aspirou, engasgou. Então, por isso que a perícia é importante também, nesse aspecto, principalmente no legista oferecer a causa-mortis. Aí vai quebrar ou uma versão ou outra, ou vai justificar uma versão ou outra, ou vai apontar uma outra, que é a verdade. Porque hoje ela está presa por ocultação de cadáver. Tá certo. Porque a primeira pessoa que eu vejo presa por ocultação de cadáver. Ela não está justamente por essa dúvida, Beto. O que vai mostrar o laudo e para onde vai apontar? Então, primeiro o laudo, que vai dar a causa-mortis. Pode ser, ela aspirou, a bebê aspirou, o leite engasgou. Se a primeira você saber e o que acontece? É um acidente. Isso é o que é? Uma morte acidental. Ela não pode ter enfiado o leite na criança para chegar ao ponto de aspirar? Tem que ter algum vestígio, vai depender do exame. E é um bebê, ele não tem estado de defesa. Mamando, como é que você 15 vai? dias. Exato, gente. O bebê não tem. Mas o fato de encontrar líquido no pulmão, leite, você vai falar, bom, está condizendo com o que ela disse. Provoca uma asfixia? Claro que sim. Se você não corre, não levanta essa criança, não tira. Agora, essa apatia dela, porque a gente tem que pensar, gente, que ela fez, mas ela mesmo, nesse momento, ela fica horrorizada com o que ela fez. Não é algo assim que ela faz e fala assim, nossa... Ela não foi dormir, ela não foi pro forró. Não, ela não foi pro forró. Ela não foi nada. Transar. Ela é uma mulher cansada. Ela foi perambular pela sala dela. Então, ela ficou andando na sala. Ela mesma, horrorizada com o que ela fez. Quando você está horrorizado, você não quer ter contato com aquilo. Você vai sair por aí falando? Você vai dar N versões, você não quer que as pessoas saibam disso. Você não quer, e vai ficar naquela dúvida, o que ela ia fazer com aquele corpo? Então, a gente não sabe se dentro de alguns dias ela mesma ia lá e falar assim, olha, fui eu. Porque ela não sabe nem explicar por que ela fez isso. Ela vai falar, a criança chorava demais.